a aula mais curta, que é aquela aula já postada lá. Bom, tá gravando, tá, gente? E agora eu vou pôr para apresentar. Vou pôr para apresentar a tela inteira. Compartilhar. A partir do momento que eu estiver apresentando, é muito difícil ver o que aparece no chat, tá? Então, se acontecer de vocês fazerem perguntas para mim no chat e eu não ver, é por isso. É melhor que vocês abram o microfone e perguntem, ou se não, como que chama a representante que estava falando comigo agora há pouco mesmo, que eu esqueci o nome, desculpem. Estefânia. Estefânia, você está aí? Estefânia? Oi, eu tô. Faz um favor para mim. Se alguém falar ou fizer alguma pergunta no chat enquanto eu estiver apresentando, você pode me interromper e fazer a pergunta, por favor? Sim, com certeza. Então tá bom. Obrigado. Você fica de co-host da aula, tá? Todo mundo tá vendo o slide? Sim. Maravilha. Deixa eu trocar meu ponteiro aqui. Pessoal, então hoje a gente vai conversar sobre as teorias que existem para a origem da vida na Terra, tá? A gente conversou, vocês já viram aulas sobre a importância da água para a vida, vocês já entenderam por que tem uma discussão se os vírus são seres vivos ou não, já viram a importância dos sais minerais, das proteínas, dos aminoácidos, dos lipídios, dos glicídios. Todo mundo já assistiu a todas essas aulas? Não assisti, professor. Sim. É? Não todas. Mas fizeram os exercícios avaliativos? Tudo em ordem? Eu fiz. É? Aham. Sim, eu só não consegui fazer o do glicídios e lipídios. Certo. E vocês lembram por que a água é importante para a vida? Alguém pode me falar uma das razões que a gente fala que a água é importante para a vida? Porque ele é o elemento básico Um da alimento manutenção da básico? vida. É essencial. Tanto que 60% do nosso corpo é formado pela própria água, como o senhor disse. Tá. Regulador de temperatura também. É importante na regulação de temperatura, né? Por quê? Lembram da questão do calor específico da água? Por exemplo, quando o exemplo do suor, né, que tem lá, quando você pratica muito exercício, o suor pode ser um bom regulador de temperatura, porque ele é a água saindo do seu corpo, tipo assim, a água que fica na sua pele e resfria o seu corpo, vamos dizer assim. Vai resfriar o corpo, né? Bom, então a água tem uma infinidade de funções, as proteínas também, mas afinal de contas, né, como que o pessoal da ciência fala que a vida teria surgido na Terra? Vocês já viram alguma coisa sobre as hipóteses de como a vida teria surgido aqui? Já. Maria, qual que você viu? Da da vida, né? Isso, Na água, não foi? teria surgido na água. É. É isso mesmo. De forma geral, isso é uma coisa que praticamente todas as teorias têm em comum, que provavelmente a vida na Terra teria surgido nos oceanos, né? Ou seja, na água. Mas como que ela teria surgido? Alguém já viu alguma coisa?
Foi com a queda de meteoritos, eu tinha visto. Queda de meteoritos, né? Existe sim uma teoria de surgimento da vida na Terra, que a vida teria vindo em meteoritos do espaço, né? Caído aqui na Terra, como se a Terra fosse semeada, né? Por formas de vida extraterrestres, né? Mas isso não explica como a vida surgiu, né? Explica como ela chegou aqui na Terra, né? E aí, alguém lembra de mais algum? Não? Então vamos tentar falar sobre isso aqui. A primeira ressalva que eu quero fazer é que, de forma geral, praticamente todo mundo, afinal de contas, a gente está num país cristão, né? E na maioria, pessoas que creem em Deus e tem algum tipo de estudo religioso, faz primeira comunhão, faz escola dominical, ou alguma outra forma de estudar a Bíblia e a religião. Uma das primeiras coisas que todo mundo fala de como a vida surgiu na Terra, sempre vem a questão de Deus ter criado a vida, né? Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º dia, né? Ele criou todos os animais, todas as plantas, fez Adão e Eva e etc, né? Pessoal, eu queria deixar claro para vocês que aqui é aula de biologia, né? Então, a gente vai falar da parte da ciência de como a vida teria surgido, e não de questões religiosas, tá? Nem é importante se eu acredito, se vocês acreditam ou não. O importante é que a gente vai falar de algumas teorias que existem e que têm algum grau de evidências que o pessoal tem falado e discutido na ciência, tá? Então, pensando em ciência, o surgimento da vida na Terra é uma matéria, é uma parte da disciplina de biologia. E é uma parte que é cobrada, por exemplo, em provas como Enem, vestibular, entre outras coisas, tá? E vocês devem ter percebido que as minhas aulas no YouTube, eu sempre começo com exercícios de vestibular e Enem. Vocês conseguem ler o exercício? Sim. Alguém pode ler para mim? Eu vou ler. Vai lá. Em certos locais, larvas e moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para a pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de... Como que pronuncia esses nomes? Redi e Pasteur. Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente que a. Seres vivos podem ser criados em laboratório. B. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. C. O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. D. Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. Ou E. Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. Alguém sabe a resposta dessa questão? Sem pesquisar, hein? Na raça, vamos ver. Não? Eu acho que é aí. E? Eu chuto que é E. E? Sim. Vamos Isso. deixar anotado aí, então. Coloquem no chat aí o chute de vocês. E aí, na hora que a gente terminar, a gente Eu tava lendo. volta nele. Quem que foi o colega que leu? Eu aqui, Gabriel. Oi. Gabriel. Você não ouviu o Gabriel lendo, Marinho? É? Vamos para a próxima. Ó. Tem mais uma. Essa é do Enem de 2016. Você consegue ler para a gente, Thiago? Ok, eu leio. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese
é observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é o A. Eu li a alternativa também? Pode ler. Ok. A. Desenvolvimento embrionário. B. Reprodução sexuada. C. Respiração aeróbica. D. Excreção urinária. E. Síntese proteica. E aí, vocês acham que qual dessas alternativas é uma evidência de que toda vida na Terra tem uma origem comum ou uma relação de parentesco? Respiração aeróbica? Bota ele pra me conferir rapidão, professor. Oi? Bota ele pra me fazer a alternativa de novo ali. Vai lá. Chutem, coloquem lá o que vocês acham que é a alternativa correta no chat. Todo mundo que queria pôr uma alternativa já pôs? Vamos ver. Então é a E, é a A, é a C, A, B. Vamos ver quem que acertou até o final, tá? Então vamos dar sequência. Eu vou começar falando para vocês da teoria da geração espontânea ou abiogênese, tá? A gente tem um erro de digitação aqui, deixa eu arrumar antes que... A gente prepara e... Teoria da geração espontânea e a biogênese, né? No início do século XVII, algumas formas de vida, se acreditava, né, que algumas formas de vida poderiam surgir da matéria sem vida, como, por exemplo, larvas, que é o caso do primeiro exercício lá, né, larvas no arroz. Vocês já deixaram lixo assim em cima da pia por 1, 2 dias e na hora que você foi para colocar o lixo para fora, tava com larvas andando ali? Sim. Já aconteceu, hein? Um monte de vezes. Nojento, né? Mas acontece. O pessoal via lagartas, né, comendo as plantas, ou quando chovia muito, formava poça d'água e logo tinha girino, né, de sapos nessa poça d'água. Então, o pessoal daquela época do século XVII, eles acreditavam que a combinação de algumas coisas não vivas poderia gerar vida, né? E tem até nos livros didáticos, se vocês forem procurar, é muito comum lá falar que tinha uma receita para fazer rato. Então, como que se fazia rato? Você deixava num canto escuro e úmido, um pouco de milho, uns panos de uma camisa suja, e deixava ali sem mexer um tempo, uma semana depois surgiria um rato, né? Então, seria uma receita para fazer rato. A gente tem que estar lembrando que a gente está falando de uma época pré-microscópio, né? Não se sabia da existência de micro-organismos, não se sabia nem que o espermatozoide era o responsável por iniciar a gestação em uma mulher após a relação sexual, tá? Eles sabiam que depois do sexo, algumas vezes a mulher ficava grávida, mas não sabia o que fazia com que isso acontecesse, certo? Então, a gente está falando lá dos primórdios da ciência, né? Redi, que é o cara que aparece lá na nossa primeira questão, ele fez um experimento relativamente simples para tentar demonstrar que isso não era verdade, né? Então, ele pegou pedaços de carne em 3 potes, colocou em um, ele tampou hermeticamente, em outro ele pôs uma redinha e outro ele deixou aberto. E aí ele percebeu que somente no aberto, na carne, surgiram larvas de mosca. E ele viu que algumas moscas iam naquele lugar, atrás daquela carne. E que, inclusive, no que tinha a redinha, as larvas surgiram sobre a rede, que era onde as moscas tinham ido. E aí ele mostrou com isso que não é a carne que faz com que as larvas
surjam. Assim que outras moscas posando ali fazem com que as larvas surjam. Certo? Deixa eu dar uma olhada na cara de vocês. Entenderam o experimento de Redi? Tranquilo? Sim, tranquilo, tranquilo. Bom, no Renascimento, a gente tem... depois desse experimento de Redi, as coisas ficam meio esquecidas e não se fala mais de geração espontânea. Porque Redi afirma que todos os seres vivos vêm de outros seres vivos. E essa é a teoria da biogênese, né? Que é a geração de um ser vivo a partir de outro. No século XVII, acontece a descoberta dos micro-organismos. E o pessoal, quando vê aqueles micro-organismos, eles lançam mão de novo da teoria da geração espontânea e falam: cara, esses micro-organismos são tão simples e tão pequenos que eles devem surgir, sim, da matéria sem vida. Então, começaram novos experimentos para tentar tornar essa hipótese de que esses micro-organismos surgem da matéria sem vida falsa. Não sei se vocês já tiveram contato com essa questão de como a ciência funciona, né? Como que a ciência funciona? A ciência, ela vê um fenômeno natural, observa aquele fenômeno, elabora uma hipótese para tentar explicar esse fenômeno, e aí vai fazer experimentos para tentar tornar aquela hipótese falsa. Certo? Ah, sim, eu lembro disso aí. Pois é, então, conclusão, né? Se eu não me engano. Se eu afirmo assim, eu vejo que no meu pé de goiaba tem goiabas que têm larvas dentro, né? O famoso bigato ou coró de goiaba. Já viram isso? E aí, eu elaboro uma hipótese. Bom, esses corós surgem da goiaba espontaneamente. Como que eu posso tentar demonstrar isso? Demonstrar que isso é falso? Eu posso fechar a goiaba num ambiente hermeticamente fechado. Se surgir coró lá dentro sem nenhum outro ser vivo ter contato com essa goiaba, é provável que realmente o coró surja espontaneamente lá dentro, certo? Então, no caso aqui, qual foi a hipótese? Que os micro-organismos surgiam da matéria sem vida. Lá em 1745, Needham fez um experimento. Ele aqueceu o caldo de carne e fechou esse caldo de carne em garrafas com cera, parafina de vela. E ainda assim, dentro dessas garrafas, surgiram micro-organismos, dando apoio a essa hipótese de que os micro-organismos surgiam do nada, da matéria sem vida. E aí começou a ter alguns questionamentos a respeito desse experimento de Needham. Quem fez um dos questionamentos foi Spallanzani. Spallanzani achou que o Needham não tinha fervido direito aqueles caldos e resolveu tentar de novo. Foi então que ele pegou caldos parecidos com o que Needham usou, ferveu e colocou em frascos lacrados, alguns frascos lacrados e outros ele deixou abertos. E ele percebeu que só nos abertos surgiram vida, enquanto nos fechados não surgiu nada. E contestou Needham com os experimentos dele. E Needham respondeu: cara, você lacrou demais seus frascos, você não deixou entrar ar, e sem ar não tem como ter vida, então você matou o princípio vital dessa matéria orgânica sua. Por isso não surgiu vida aí. Certo? O que vocês acham? Needham estava certo ou Spallanzani estava certo, será? Bom, continuando. Vendo essa discussão, um cientista francês famoso chamado Pasteur, aí, entre vocês, quem que gosta de tomar leite? Eu gosto. Eu gosto. Suco de caixinha, vocês tomam também? Toma, pô, toma de tudo. Tomam? Essas coisas que vêm em caixinha, assim, e aqueles leites de saquinho,
Vocês sabiam que eles passam por um processo para matar os micro-organismos que tem ali dentro? Já ouviram falar? Não. Não. Já leram lá Eu já no ouvi. rótulo, assim, ó, suco de laranja pasteurizado. Açaí pasteurizado. Então, isso que é... Ah, já. Pasteurizado é Leite esse processo? pasteurizado. Já ouviram essa expressão? Já. Já, Albert? Quem inventou esse negócio de pasteurização foi Pasteur. Beleza? Ele inventou um método de matar os micro-organismos de um determinado alimento com ele lacrado em um invólucro hermeticamente fechado. E isso aumenta muito a durabilidade dos alimentos e impede que esses alimentos transmitam doenças. Vocês ouviram falar há um tempo atrás de uns casos de doença de Chagas, de um pessoal que tomou caldo de cana ou comeu açaí? Já. Né? Teve um surto de doença de Chagas no Rio Grande do Sul e no norte também, lá em Belém do Pará, só que no Rio Grande do Sul relacionaram a doença de Chagas com o consumo de caldo de cana, e no Pará, no norte, foi relacionado ao consumo de açaí. Por quê? Tanto a cana quanto o açaí, eles são consumidos após passar por um processo de moagem, né? Então, moe, e aí a cana sai a garapa, o caldo de cana, e o açaí sai aquele líquido grosso roxo, né? Que a gente toma como açaí. Acontece que nesse processo de moagem, alguns barbeiros, né, que é um bichinho teratomínio que é o que transmite a doença de Chagas, eram moídos junto. E aí o pessoal tomava o caldo de cana sem passar por um processo de pasteurização e adquiria a doença de Chagas, né? Então, se esse caldo de cana tivesse passado pelo processo de pasteurização, isso não ocorreria. O que Pasteur fez? Ele pegou esse balão, né, que é uma vidraria de laboratório comum, tá? E esquentou, fez nele um pescoço de cisne, né, que fala, esquentou esse caldo e depois deixou esse caldo por um tempão. E não apareceu nada de micro-organismos ali. E ele quebrou a justificativa esqueci o nome do rapaz lá, do Needham, de que não entrava ar. Por quê? Por esse pescoço de cisne, ele era oco, entrava ar aqui dentro, e ainda assim não desenvolvia micro-organismos. Aí, com outro balão, ele fez a mesma coisa, e depois quebrou o pescoço de cisne, e surgiram os micro-organismos. E com o outro ele nem quebrou, ele só pôs o dedo ali na ponta desse balão, virou ele para o líquido entrar em contato com esse gargalo, e depois voltou e gerou os micro-organismos. O que ele fez aqui? Ele demonstrou que mesmo em contato com o ar, após fervido, o caldo não gera micro-organismos espontaneamente, mas que esse mesmo caldo, mesmo depois fervido, se eu quebro esse gargalo, ele continua tendo a capacidade de abrigar seres vivos, e mais, se eu simplesmente faço com que esse líquido entre em contato com esse gargalo e volte, mesmo com o gargalo ainda presente, os micro-organismos aparecem ali. Demonstrando que, de alguma forma, esses micro-organismos que aparecem nesses lugares estão no ar e simplesmente colonizam essa substância e não surgem dela. Certo? Tranquilo? Certo. Beleza. Aí, se a vida não surge espontaneamente em lugar nenhum, como é que a vida surgiu na Terra há milhões de anos atrás? Aí a gente tem que voltar lá na Terra primitiva, em como era a atmosfera da Terra primitiva, né? Então, professor, tipo, existe a possibilidade de micro-organismos terem, tipo, vindo junto seguindo aquela teoria que a água surgiu a partir da queda dos meteoritos. Existe a chance de micro-organismos terem surgido junto com aquela?
Então, uma das teorias de surgimento da vida na Terra é chamada panspermia. A panspermia, ela fala que a Terra teria sido de alguma forma fecundada por meteoritos que vieram de outro lugar do universo. Então, esses meteoritos estariam carregando micro-organismos que conseguiram resistir à entrada na atmosfera e aqui floresceram. Tá? Existe essa teoria. Entendi. Beleza? Beleza. Bom, então, na década de 30, dois caras, o Oparin e Haldane, eles falaram que eles tinham evidências de que na Terra primitiva a vida poderia surgir da matéria sem vida, de substâncias orgânicas ao longo de milhões de anos que originariam a vida. Então, na Terra primitiva, a gente teria uma alta taxa de erupções vulcânicas, porque a Terra estava resfriando ainda, muita lava, muito magma, muita poeira vulcânica, uma alta taxa de radiação ultravioleta, porque não tinha ainda camada de ozônio, que protege a gente da radiação ultravioleta. Já ouviram falar desse negócio da camada de ozônio? Estudamos já. Já estudaram? Como que é esse negócio de camada de ozônio? Ué, não é ela que nos protege lá dos raios ultravioletas lá? Alguma coisa assim? Sim. Então, lá no alto, na atmosfera, tem uma camada de ozônio, que é a molécula O3, né? Que reflete parte dos raios ultravioleta, né? E aí a gente tem o problema do buraco na camada de ozônio, né? Que quando ele fica na região do Polo Sul, e quando ele aumenta, né? Ele deixa de filtrar eficientemente essa radiação ultravioleta, e isso faz com que a gente tenha um excesso de radiação ultravioleta na Terra, né? Bom, muito quente, muito vapor d'água, muita tempestade, muita descarga elétrica, uma atmosfera primitiva de cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, com hidrogênio, amônia, nitrogênio, metano, tudo isso possibilitava o surgimento de aminoácidos, originando moléculas orgânicas polímeros, né, grandes, até que um dia essas moléculas foram isoladas em um invólucro e se tornaram capazes de serem copiadas, gerando a vida. Certo? Essa é a teoria de Oparin e Haldane. Então, a atmosfera primitiva e as primeiras moléculas orgânicas. Como que isso aconteceu? Há 3,9 bilhões de anos, vulcões jorrando lavas e gases, quedas constantes de meteoritos, relâmpagos, raios, altas temperaturas e radiação ultravioleta. Esse é o retrato, segundo as evidências que esse pessoal usa, há 3,9 bilhões de anos atrás. E como que era essa atmosfera primitiva no que diz respeito aos gases? Ela era rica em metano, amoníaco, hidrogênio e vapor d'água, que são os chon, né, que são os elementos orgânicos que estão na composição dos seres vivos. Não tinha oxigênio, porque se existisse o oxigênio, ia oxidar todos os compostos orgânicos. Vocês conhecem o processo de oxidação que o oxigênio faz com os compostos? Já deixaram ferro exposto ao oxigênio? Eu já ouvi falar, mas nunca entendi direito o conceito. O ferro, quando fica exposto ao ar, à chuva, o que acontece com ele? Ferrugem. Ferrugem, né? Ele de uma substância preta ou escura e dura se transforma numa substância laranja e esfarelenta, não é? Esse é o processo de oxidação do ferro. É o oxigênio em contato com o ferro que faz isso. Já tomaram café velho? Uhum. Não tem um gosto diferente do café novo? Sim, sim. Tem, né? Por quê? O café novo, a água está quente, o oxigênio não está atingindo o café ainda, ele não está oxidando o café. Depois de um tempo que ele fica lá, o café é oxidado, e isso muda o sabor dele. Beleza? Beleza. Opa. Poderia haver ainda monóxido de carbono, ácido sulfídrico e gás carbônico, e raios e radiação ultravioleta, e energia para acontecer as reações químicas.
Então, as substâncias orgânicas que ficavam intactas devido à ausência do oxigênio e micro-organismos se acumulavam em grande quantidade e riqueza nos oceanos primitivos, né? Então, esses oceanos primitivos se transformaram no que eles chamaram de oceano e caldo primordial, que seria o ambiente ideal para o surgimento da vida, tá? Ah, mas tem alguma evidência de que isso pode ter acontecido? Tem um experimento que ficou bastante famoso, que é o experimento de Miller. Miller construiu um aparelho com o qual ele tentava simular a Terra primitiva. E o que ele fez? Isso tudo hermeticamente fechado, com vácuo, e ali dentro rico em gases, com substâncias, com moléculas, com átomos orgânicos, né? E aí ele tinha, então, uma água fervendo, essa água evaporava, subia, passava por eletrodos que simulavam a descarga elétrica e por uma simulação do que seria a atmosfera primitiva, e depois era condensado e caía em uma área de coleta onde ele conseguia recolher e tentar ver os resultados disso. Em uma semana, desses gases, com esse processo, ele conseguiu coletar aminoácidos, e vocês viram que os aminoácidos são a base das proteínas, e as proteínas são a base da construção da vida, né? Lembram que eu falei lá da nossa matéria seca, 70% é proteína? Lembram disso lá da aula? Sim, lembro. Aula de aminoácidos e proteínas. 30%. Né? Lembro. Bom, então, as primeiras células, quem começou a falar sobre essas primeiras células foi o Walter Fox. Isso aconteceu entre 1950 e 1960. Então, os aminoácidos se unem e formam peptídeos, sulfetos e silicatos das rochas podem funcionar como catalisadores, e eles estão presentes nas fendas hidrotermais dessas primeiras células. Então, as proteínas em solução de água quente podem produzir pequenas vesículas e microesferas, e essas microesferas podem ter um tipo de metabolismo primitivo. E o Parin colocou ácido nas proteínas e formaram os coacervados, que eles hipotetizaram que esses coacervados poderiam evoluir para a vida. Mas ser vivo só pode ser considerado ser vivo se apresentar metabolismo, reprodução, hereditariedade e evolução. O que é a hereditariedade? Vocês sabem me dizer? É característica herdada de pai para filho. Não sei o que ele quis dizer. No caso de ser paternal para professor. Oi, Paulo. Só um pouquinho. É passado de, geração em geração, não é? Ah, então, é a capacidade de passar características ao longo das gerações, certo? Isso é hereditariedade. O outro conceito, metabolismo. O que é metabolismo? Comer? Comer? O que você faz? Você se alimenta e aí você respira, né? Dentro da sua célula acontece a respiração celular e você transforma a respiração, o alimento em energia para o seu corpo funcionar, certo? É verdade. Você gera temperatura, você consegue fazer proteínas, né? Isso é parte fazer proteína? Oi? Fazer proteína? Você faz proteína, você se alimenta, o seu alimento é digerido em forma de aminoácidos, os aminoácidos vão para suas células e as suas células conseguem, lendo o seu DNA, fazer um polímero de aminoácido que é uma proteína. Beleza? Ah, tá, entendi. Obrigadão. Bom, e reprodução todo mundo sabe o que é, né? E evolução? Adaptação de um ser para Adaptação? ambiente. A evolução é a capacidade de se adaptar a pressões ambientais, né? Também.
e passar essa adaptação para as próximas gerações. Então, se eu sou uma planta, eu estou num lugar que eu pego muito sol, começa a ter uma mudança no meu metabolismo, eu era verde, eu fico roxa, certo? Para aguentar aquele excesso de sol. E aí, eu passo essa cor roxa para as minhas próximas gerações, essa planta evoluiu. Ok? Bom, Beleza. continuando. Então, essa célula primitiva seria uma membrana de lipídios com permeabilidade seletiva. O que é a permeabilidade seletiva? Ô, professor, Oi? deixa eu fazer uma pergunta. Passa. Por exemplo, a planta lá que você falou, ela vai se tornar roxa, né? Ela vai se adaptar ao ambiente, ao que tá acontecendo, né? Mas isso, tipo, pode afetar outras coisas? Algumas coisas que ela já tinha, por exemplo, retenção de calor, de líquidos, alguma coisa assim? Pode. De forma geral, o que acontece? Novas características em um grupo de seres vivos só surgem por causa da mutação, certo? E geralmente o resultado da mutação é câncer. Mas, às vezes, de tanta mutação que tem, pode ser que surja uma mutação vantajosa, como eu disse, a mudança de cor. Tá? E essa mutação vantajosa pode ser passada ao longo das gerações dessa planta. E aí a gente tem a evolução. Entendeu? Murilo? Bom, não sei se ficou Eu claro. tô aqui, é que minha tela tá bugando, minha tela não tá dando pra falar, mas eu entendi sim, você, obrigado. Valeu. Então vamos lá. Permeabilidade seletiva é quando uma membrana deixa passar algumas coisas, mas outras coisas ela barra. Então, só entra uma parte das coisas que tenta entrar. Além disso, a célula primitiva tem que ter controle e síntese de proteína, tem que ter metabolismo, capacidade de se replicar. E se a gente pensar no DNA, para fazer tudo isso, ele é bastante complexo para que ele tenha surgido nos primeiros seres vivos. Por isso, existe uma hipótese de que esses primeiros seres vivos talvez tivessem como material de transmissão de hereditariedade o RNA, ou até mesmo um pré-RNA, que são moléculas que precisam ser capazes de se replicar. Isso possibilitaria, então, a reprodução, mutação, surgimento de novas características e evolução. Quando o DNA surge, ele tem uma maior estabilidade e ele toma o espaço do DNA como a molécula de transmissão de características hereditárias ao longo das gerações. A gente vai falar, gente, especificamente de DNA, RNA, todas essas coisas, quando for falar do funcionamento do núcleo da célula. Mas o que vocês precisam saber agora? Nos seres vivos atuais, a gente tem DNA lá no núcleo da célula, esse DNA produz um RNA, esse RNA sai do núcleo da célula e lá fora, no citoplasma, que vai produzir proteína. Então, tem muitos passos, certo? A gente tem a hipótese de que os primeiros seres vivos tinham direto o RNA. Então, o RNA já fazia proteína diretamente. Então, seria um metabolismo mais simples, tá? Aonde a gente tem isso hoje? A gente tem nos vírus. A gente tem vírus que tem RNA como material genético. Mas vírus é ser vivo? Não sei. O que vocês colocaram no fórum lá? É ser vivo ou não é? Sim? Coloquei que não. É? Eu coloquei aqui não. Tá bom. Tem as duas possibilidades. Bom, a hipótese heterotrófica. Provavelmente, os primeiros seres vivos que surgiram na Terra não tinham a capacidade de produzir seu próprio alimento. Vocês sabem a diferença entre heterotrófico e autotrófico? Não? O autotrófico produz o próprio alimento, né? Isso. E o heterotrófico é aquele que come outros seres vivos, certo? Ele não tem capacidade de produzir seu próprio alimento.
o metabolismo autotrófico é muito mais complexo, precisa fazer fotossíntese, quimiossíntese ou qualquer coisa assim. Então, se a gente está falando dos primeiros seres vivos na Terra, a gente tende a acreditar que eles seriam heterotróficos e se alimentariam desses aminoácidos e moléculas orgânicas que já estavam no mar. Mas eles não teriam o oxigênio disponível, por isso eles teriam que ser fermentadores, né? Eles não teriam como ser respiradores de oxigênio, certo? E aí a gente faz com que o planeta passe por uma mudança, porque a transformação de gases na atmosfera em moléculas orgânicas, porque além da transformação de gases na atmosfera em moléculas orgânicas, acontece o resfriamento da Terra, que dificulta a produção de novas moléculas orgânicas, e o aumento da população de micro-organismos, que traz uma escassez de alimento. E aí a gente precisa dos autotróficos para resolverem isso. Então, com as mutações, várias formas de vida foram surgindo. Os autotróficos tinham vantagem, pois não dependiam do alimento que estava ficando escasso. Professor, Oi. Desculpa. Com licença. A Estefânia e a Emily mandaram no chat que elas tiveram imprevisto e tiveram que sair mais cedo da aula, tá? Tá bom, beleza. Vamos lá. Os primeiros, as bactérias que usavam gás sulfídrico. Então, depois teriam surgido os que usam água, e isso aumenta o oxigênio na atmosfera. Em 2,3 bilhões de anos, o oxigênio é abundante na Terra, e tem a formação da camada de ozônio, que serve como filtro de radiação ultravioleta. Então, viram como a vida vai influenciando em como a Terra está funcionando? Ela vai modificando a atmosfera, vai modificando os gases disponíveis, vai modificando a radiação ultravioleta que consegue entrar. E aí a gente tem o sucesso dos aeróbios. Por quê? Os autotróficos produzem oxigênio, né? E esse oxigênio oxida tudo. Até que alguém começa a utilizar essa oxidação para fazer a respiração. Então, surge o metabolismo aeróbico, que dá vantagem aos que tinham esse metabolismo. Surgiu como defesa contra o oxigênio, porque o oxigênio oxida tudo, mas possibilita seres maiores e mais complexos. E é mais eficiente na obtenção de energia. Só existe porque os autotróficos surgiram antes. Então, primeiro os autotróficos para produzir oxigênio, depois o pessoal que usa o oxigênio. E aí, entre o pessoal que usa o oxigênio, estamos nós. Beleza? Então, a gente sai de seres... E de seres procariontes para eucariontes? Como que aconteceu? Alguns fósseis apoiam a hipótese de que os procariontes surgiram antes dos eucariontes, há 3,5 bilhões de anos, que são os estromatólitos. De procarionte para eucarionte é um passo enorme, porque se você pensar num procarionte, né, que ele não tem um núcleo definido e isolado, ele não tem organelas com membranas internas, né, não tem dobramentos das membranas, não tem nada. Como que esse eucarionte surgiu? Provavelmente, com dobramentos da membrana plasmática, foram surgindo os retículos endoplasmáticos, complexo de Golgi, vesículas e canais. Além disso, algumas organelas parecem que são endosimbiontes, como as mitocôndrias e os cloroplastos. Vocês sabiam que as mitocôndrias têm uma hipótese de que elas são pequenas bactérias vivendo dentro das células? Hã? Bactérias que entram dentro da célula, né? Isso. Parece que elas eram seres vivos independentes, que em algum momento foram englobadas por uma célula primitiva e passaram a dar vantagem para essa célula primitiva. E elas teriam passado a ser incorporadas como organelas. Beleza? E aí, dessa origem inicial, a gente tem toda a ramificação para os 5 reinos da vida que a gente conhece hoje. Quais são esses 5 reinos? As bactérias, que Monera, os protozoários, protistas, os fungos, as plantas e os animais. Todo mundo já teve contato com esse conceito dos 5 reinos? Já ouviram antes? Sim? Tá tranquilo, então. Sim. Beleza. Então, quer dizer,
teria surgido uma única vez a vida, e essa vida se transformou nessa árvore filogenética que a gente tem. E só para vocês terem uma ideia, aqui está só o grupo das bactérias, que é dividido em bactéria, arqueia e eucária. Não, desculpa. Não está só as bactérias, não. Está todos os grupos de seres vivos. Aqui são as bactérias, aqui as arqueias, são bactérias que parecem ser meio primitivas, mas na verdade a gente não tem certeza. E os eucariontes, que aí tá os protozoários, os fungos, né, os animais, as plantas, todo mundo aí nesse grupo dos eucários, eucariontes, tá? Existem outras teorias de surgimento da vida? Tem, como, por exemplo, a teoria que fala que a vida teria surgido em fontes termais no fundo dos oceanos e em fendas hidrotermais. Então, em simulações de laboratório, foram formados ácido pirúvico e peptídeos nessas fontes termais. Até hoje existem arqueias, que são bactérias que parecem ser primitivas que vivem lá. Lá a gente tem temperatura alta, que pode degradar compostos orgânicos, e por isso os primeiros seres vivos teriam sido quimioautotróficos, ou seja, produziam seus próprios alimentos a partir de reações químicas independentes da presença da luz do sol. Certo? Mais uma possibilidade de origem da vida na Terra. Outra possibilidade que a gente estava conversando antes, acho que foi o Tiago que falou, da panspermia? Não lembro, professor. Não? Acho que eu não. Vindo de do universo por meteoritos, quem que foi que falou antes? Teve alguém que perguntou isso? Ou foi o Roberto? Foi da teoria dos meteoritos. Da teoria dos meteoritos? Isso. Foi eu. Foi você, né? Eu confundo. Então, olha lá. Teriam esporos e micro-organismos em meteoritos que caíram nessa terra primitiva e aqui encontraram um local propício ao desenvolvimento e colonizaram a Terra, dando origem a todas as formas de vida que a gente tem até hoje. E que já teve no passado também, porque vocês sabem que a gente tem um monte de forma de vida que foi extinta, né, ao longo do... Né, eu acho que o maior exemplo que todo mundo sabe são os dinossauros, né? Os dinossauros foram extintos? Uhum. Ou não, né? Porque tem hipóteses que falam que eles evoluíram, né, e deram origem às aves. Já ouviram falar disso? Já. Sim. E as aves seriam um grupo irmão ali dos dinossauros, né? Bom, voltando para as nossas questões de Enem. Eita, passei muito. Aqui. De vez em quando o computador dá umas travadas, a gente vai para frente, aí vai muito para frente, aí tem que voltar. Mas vamos lá. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como isca para a pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria foi refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir de estudos de Redi e Pasteur, que mostram experimentalmente que seres vivos podem ser criados em laboratório? Não, né? A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos? Se tinha micro-organismos no planeta, tinha como já não teria surgido a vida? Como é que a vida surgiu de micro-organismos, né? É meio... O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente? Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados? Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos causos nutritivos, respectivamente? E aí, o que as experiências de Redi e Pasteur mostraram? Alguém? Alguém pôs no chat. Um ser vivo é oriundo de outro ser vivo? Isso, todo ser vivo é oriundo de outro ser vivo. Não tem matéria não viva que gere ser vivo, beleza? Então, olha lá, a alternativa C. Tranquilo? A próxima questão. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum
é aceita pela comunidade científica? Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é o desenvolvimento embrionário. Desenvolvimento embrionário é quando junta um espermatozoide e um óvulo, juntou os dois, e esse óvulo forma um embrião antes de formar um novo ser vivo. Todo ser vivo faz isso? Não. Não, né? Se você pegar uma ameba, ela simplesmente se divide em duas e forma dois novos seres vivos. Certo? Não teve desenvolvimento embrionário aí. Beleza? Beleza. Reprodução sexuada. Todo ser vivo, a única possibilidade é fazer reprodução sexuada? Não, né? Tem reprodução assexuada também. No caso de bactérias? Isso. É um exemplo. Respiração aeróbica. Todo ser vivo só existe respirando oxigênio. Não existe nenhum ser vivo que não use oxigênio. Existe um tipo de metabolismo que chama fermentação. Vocês já fizeram pão? Não. O pão, o que a gente faz? A gente põe o fermento dentro da massa e lá dentro as leveduras vão se desenvolvendo e vão fazendo o pão crescer. Elas não usam oxigênio para isso, tá? Elas usam a fermentação. Excreção urinária. Todo ser vivo excreta urina. A pessoa está passando embaixo de uma árvore e você toma uma mijada da árvore, né? Acho que não vai dar, não, né? Síntese proteica. Qual que é as moléculas, o tipo de polímero que está presente mais abundantemente nos seres vivos aí? Proteína, tá? Todo ser vivo faz síntese proteica. Beleza? Por isso essa é a alternativa correta. Tranquilo, gente? Era essa aula que eu queria dar para vocês hoje. Tranquilo, tranquilo. Beleza? Ficou alguma dúvida, gente? Nenhuma. Não. Não? Não. De boa? Pode. Tranquilo. Eu já tinha. Eu vou liberar lá agora no Moodle o questionário, que é um questionário que vai tratar de toda essa sessão à vida. Tá? Toda a parte, desde lá do começo que a gente começou falando sobre a importância da água, daí as proteínas, tudo. Vai ter questões de toda essa parte lá, tá? E aí eu vou deixar para vocês aberto, para vocês fazerem na aula que vem. Tá? Mas quem quiser já adiantar e fazer, professor, vou aproveitar que eu assisti a aula aqui, tá fresco, vou dar uma revisada lá e vou fazer hoje à noite. Ele já vai estar aberto para vocês fazerem. Tá bom? E eu vou agora interromper a gravação, vai formar o arquivo, eu vou pôr a gravação lá no Moodle também para quem não pôde participar, poder assistir. Então avisem os amigos que não conseguiram estar aqui para assistirem depois lá. Combinado, gente? Combinado. Ok. Ficou alguma dúvida? Nenhuma. Não. Então tá. Vou interromper a gravação.